escreveu Lucas, o capítulo é o de número 14, o versículo é o de número 27 em diante. Evangelho de Jesus, a qual escreveu Lucas, capítulo 14, o versículo é o de 27 ao 30, e depois iremos ler do 33 ao 35. Enquanto vocês procuram, quero estar cumprimentando os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus, que ela venha reinar sobre sua vida e também sobre sua casa. O evangelho na qual escreveu Lucas, o capítulo é o de número 14, o versículo é o de número 27 ao 30, e logo após o versículo de número 33 ao 35. A palavra do Senhor, ora escrita em Lucas, diz assim, Evangelho capítulo 14, versículo 27. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer os cálculos dos gastos, para ver se tem condições de terminá-la, para não acontecer que, depois de haver lançado o alicerce, e não podendo terminar, todos os que virem comece a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde terminar. Agora, versículo de número 33 ao 35. Assim, pois, qual de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo? Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Não presta para a terra, nem para o monturo, lançai-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém. Glórias a Deus. Esta é a palavra do Senhor, na qual me deu a oportunidade de estar ministrando nesta noite, pregando, culto de pregação da palavra. E o Senhor, ora, nos vai falar isto em parábolas, falando justamente da cruz que na qual devemos carregar. Ora, o Senhor, naquela altura, quando fala para a igreja do primeiro século, creio que todos entenderam o propósito que o Senhor queria com aquela mensagem. Com carrega a tua cruz e siga-me. Porque aquela altura, a cruz era sinônimo ou significava sofrimento. Cruz significava dor. Cruz significava angústia. Cruz significava sofrimento, angústia, dor. Por quê? Porque eles haviam já visto o que a cruz fazia, quem estava carregando a tua cruz acontecia. Diferentemente dos dias de hoje, pleno século 21, nós vemos hoje pessoas que perderam, quem sabe perderam a noção do verdadeiro significado de carregar a sua cruz. Hoje nós vemos, no pleno século 21, pessoas usando cruz como objeto de decoração nas igrejas. Vemos pessoas usando cruz, objeto de vestuário, de roupa. Vemos hoje pessoas usando cruz nos seus automóveis, colocado ou um crucifixo ou um terço pendurado no para-brisa, junto do retrovisor. Hoje vemos cruz
numa tatuagem estampada no corpo de uma pessoa. E para piorar, hoje vemos pessoas que depositam a sua fé em amuletos, deposita a sua fé em crucifixo, pois achando que aquilo vai lhe trazer sorte, achando que aquilo vai lhe trazer benefício. A que ponto que chegamos? Pleno século 21. Eu estou falando isso, é de pessoas que se dizem cristãos. Eu estou falando isso de pessoas que se dizem que conhecem a Jesus. Pessoas que falam e acreditam, penso eu, que Jesus morreu por ela, que Jesus é Filho de Deus, e fazem tudo essas coisas. Esse é o século na qual nós vivemos. Este é o que as pessoas colocaram na sua mente a sua fé. Quem sabe alguns foram educados, ou quem sabe ensinados a fazer isso correto. Quem sabe pessoas fazem isso porque foi instruída lá atrás, ou está sendo instruída a fazer isso porque isso é correto. Mas sabemos quando Jesus disse para aquela multidão e para os seus discípulos que ali acompanhavam a ele: quem não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz naquela época era tão indesejável, um objeto tão indesejado pela igreja primitiva, ou pelas pessoas do século primário, do primeiro século, porque sabia que cruz significava sofrimento. Ainda pior ainda, que muitas das vezes as pessoas não pensam, cruz, ela expunha a vergonha, ela expunha, porque muitas pessoas pensam ou imaginam que quem era crucificado, pregado na cruz do Calvário, ele levava aquele, não sei chamar se era de lenço ou alguma coisa coberta sobre a sua parte íntima, mas não. A pessoa que era levada na cruz era levada nua. A pessoa que era pregada na cruz era pregada totalmente nua, expondo a sua nudez, expondo a sua vergonha. A cruz naquela época era tão terrível que já não bastava o sofrimento de ser açoitado, já não bastava o sofrimento de ser torturado, já não bastava o sofrimento de ser chicoteado, tinha que carregar ela e depois passar pela vergonha da humilhação, pela vergonha de ser exposto, pregado, e ainda para aumentar a vergonha, inclinava, subia a pessoa para ficar mesmo mostrando para todo mundo. Então, as pessoas do primeiro século sabiam bem o que era isso. E quando Jesus disse: quem quiser vir até mim, pegue a tua cruz e siga-me, Jesus estava dizendo: se você quer ser meu discípulo, você vai ter que padecer ou sofrer. Só que no mundo, ou melhor dizendo, no século que vivemos, século 21, as pessoas não querem isso. As pessoas pensam bem assim:
Jesus já morreu na cruz por mim. Jesus já pagou os meus pecados. É verdade. Jesus já morreu por nós. Já carregou todas as cruzes nas suas costas, pois foi uma morte de cruz. O que Ele quer é que nós carregamos, cada um, a sua cruz e seguir a Ele. Diferentemente do que as pessoas pensam de hoje em dia. Estou falando de cristão. Pessoas que se dizem crer em Deus. Acha que cruz é apenas um objeto. Acha que cruz é coisa decorativa. Mas não. Cruz tem perseguição. Cruz tem dificuldade. Cruz tem renúncia. Porque o Senhor diz: aquele que não renunciar a tudo, não pode ser digno do Senhor. Porque cruz é renúncia. E hoje em dia nós não vemos as pessoas querendo renunciar. Nós não vemos pessoas querendo abandonar as coisas que faziam. Ou fazem, mas fazem parcialmente. Um pé lá e outro cá. E o Senhor, quando Ele fala que devemos carregar e abandonar tudo o que fazemos por amor a Ele, é abandonar. Mas eu não posso abandonar a minha família. Se for por amor do Senhor, infelizmente, você pode incentivar a tua família a também a carregar a tua cruz e seguir a Jesus. Mas se Ele não quiser, a salvação ela é individual. Nós não podemos querer carregar a cruz dos outros. Se a pessoa não quer carregar a tua própria cruz. Nós vemos hoje as pessoas nas igrejas querendo só aquilo que agrada o seu ego. Querendo só aquilo que agrada a sua caminhada cristã. Mas quando às vezes fala de carregar a cruz, as pessoas não querem. As pessoas deparam com a cruz, seu sacrifício ou dificuldade, já não querem mais carregar a cruz, já não querem mais servir a Jesus como deveria servir, quer servir da sua maneira, quer servir da sua forma, quer servir como lhe apraz. Mas sabemos que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele toma a sua cruz e segue. E Jesus ele vai continuar dizendo que para seguir tinha um custo. Ele vai citar a parábola da torre. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer o cálculo do quanto vai gastar para ver se tem condições a terminá-la? Sabemos que para seguir Jesus, para ser verdadeiro discípulo de Jesus, tem este custo, que muitas das vezes a pessoa no impulso toma, por estar naquele motivo de empolgação, vou servir a Jesus. Só que quando ela depara que tem um custo, ela vê, já começa já a ficar, já pensa duas vezes, não toma verdadeiramente para si a sua cruz, fica pensando, essa cruz é pesada demais, esse fardo é pesado, como pode? Imagine, todas as cruzes foi colocadas sobre Jesus, e Ele carregou a cruz de cada um, carregou a minha cruz, carregou a sua cruz, carregou a cruz daquele que está nos acompanhando, carregou a cruz de toda a humanidade nas suas costas. Agora carregar a nossa própria cruz não queremos. Por isso que muitas das vezes devemos primeiro calcular o custo, para não tomar algo no impulso. Porque a partir do momento
que você decide seguir a Jesus verdadeiramente, o Jesus que você serve, Ele vai aliviar o seu fardo, Ele vai aliviar, porque Ele disse que o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Mas quem verdadeiramente decide seguir, e como eu falei, pleno século 21, pessoas depositando a sua fé, depositando as suas esperanças, e contando com sorte. Imagine nós, irmãos, se dependesse de sorte para viver. O salmista, Hebreus capítulo de número 10, no versículo de número 38, vai dizer que o justo, ele viverá da sorte. O justo, ele viverá de boa sorte. O justo, ele viverá da fé, não é da sorte. E vemos pessoas que se dizem cristãos, contando com sua sorte. Por acaso eu estava conversando com o pastor Sanzio e o pastor Francisco Rocha, indo para nossa igreja de inauguração da igreja de Benavente, justamente isso, falando de sorte. E por acaso foi até eu que tinha citado isso, porque eu tinha visto, estava lendo, um pastor contando que um ombreiro dele chegou para ele e perguntou: pastor, é pecado ou é correto desejar sorte para as pessoas? Aquele pastor virou-se para aquele ombreiro e disse: não vou dizer se é pecado, não tenho a certeza, mas correto não é. Uma expressão tão normal no pleno século 21, desejar boa sorte para a pessoa. Mas imagine um cristão, ele vivendo de sorte. Você imagine nós, se dependêssemos da nossa sorte para viver neste mundo? O Senhor, Ele diz: o mundo já é do maligno. Não vamos brincar de servir a Deus. Vemos pessoas no pleno século 21 brincando de servir a Deus. O inimigo de nossas almas, ele só veio para matar, roubar e destruir. E pessoas desse jeito, dentro das igrejas, esperando, contando com a sorte. Hoje eu não tive um dia bom. Nossa, hoje eu tive sorte no meu trabalho. Nossa, aquilo aconteceu, que maravilha, olha que sorte que eu tive. Cristão, no pleno século 21, contando com a sorte. Pleno século 21, pessoas dependendo de sorte para viver as suas vidas. Infelizmente, as pessoas perderam verdadeiramente o temor da palavra de Deus. Verdadeiramente não estão pondo em prática a palavra de Deus, que quando nos ensina que devemos vigiar e orar, quer dizer que não basta apenas orar, tem que vigiar. Não basta apenas vigiar, também tem que orar. Não basta apenas vir à igreja e se não participar diretamente. Porque cada uma das pessoas, muitas das vezes as pessoas vêm à igreja, ou vão à igreja, melhor dizendo, para ouvir o pregador massagear o seu ego, para ouvir
o pastor falar uma palavra que vai trazer para ela benefícios na terra. Pessoas não querendo carregar a sua cruz. Pessoas preocupadas com as coisas dessa terra, ao invés de se preocupar com as coisas do céu. Eu acho interessante na palavra de Deus, no próprio livro de Lucas, no capítulo de número 9, também Mateus ele vai citar a mesma palavra, mas só que Mateus ele vai ser mais explícito, porque ele vai dizer quem era este homem, que era um escriba, um doutor da lei. Lucas ele vai dizer, e disse o homem: Senhor, onde quer que andares, onde quer que fores, eu o seguirei. O Senhor vira-se. Aquele homem, ele não foi convidado. Aquele homem, de livre e espontânea vontade, se ofereceu para seguir Jesus. Jesus vira-se e diz: as raposas têm toca ou corvés, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Isso, em outras palavras, o que quer dizer com isso? O que Jesus queria dizer é que Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava indo não para um hotel de 5 estrelas. Jesus estava indo não para ser coroado rei, como aquela multidão queria. Jesus estava indo para ir para a cruz, para ir sofrer por mim e por você, padecer por nós. E hoje em dia, as pessoas, no impulso, tomam essa decisão e acaba esquecendo que atrás dessa decisão tem uma cruz. Atrás dessa atitude, desse gesto, que na qual servia Jesus, há uma dificuldade, que é a sua cruz, que muitos não querem carregar. E outro, continuando no capítulo de Lucas 9, já no versículo de número 60, vai dizer outro homem: Senhor, onde quer que fores, eu o seguirei, mas deixe primeiro eu ir à minha casa, despedir da minha família. Jesus vira-se e diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. A partir do momento que você tomou a decisão de verdadeiramente servir a Deus, verdadeiramente servir a Jesus, verdadeiramente tomar posse da tua cruz, não olhe para trás, não olhe para a dificuldade, não olhe para a divergência que irão vir, não olhe para os obstáculos, muito menos olhe para aquilo que possa aparecer difícil. Eu não canso de ver e me agradar com a palavra de Deus, quando eu vejo e leio Romanos, capítulo de número 2, o capítulo de número 6, que vai dizer, Romanos não, peço perdão, 2 Reis, capítulo número 6, que vai contar a história do rei da Síria, que decide arrumar uma emboscada para pegar o exército de Israel. O rei da Síria planeja com seu exército uma tocaia para pegar o rei de Israel.
Só que tudo o que acontecia ali, Deus falava ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu contava tudo para o rei da Síria, para o rei de Israel. E isso, a própria palavra de Deus vai nos falar que não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes que isso aconteceu. O rei da Síria então resolve reunir o seu povo, reunir o seu exército e perguntar: quem é o espião que está no meio de nós? Mas a palavra de Deus vai dizer que levanta um soldado sírio e vai dizer: não, Senhor, é que lá no povo de Israel existe um homem de Deus chamado Eliseu, e tudo que o Senhor conta aqui, o Senhor, o Deus de Israel, revela para ele, e ele conta para o rei de Israel. Aí o que o rei da Síria decide? Então vamos pegar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu já sabia. Reúne o rei da Síria com o seu exército e cerca o acampamento do rei de Israel. E a palavra de Deus vai dizer que o moço do Eliseu levanta-se e olha e diz: ó, meu Senhor, estamos perdidos, pois estamos cercados pelo exército sírios. O profeta Eliseu vira-se para ele e diz: não temas, porque maior é o que é conosco do que o que é com eles. Maior é aquele que é conosco do que é o com eles. E a palavra de Deus continua dizendo que o profeta Eliseu ora para o moço, pedindo que Deus abrisse os olhos. E quando Deus abre os olhos do moço, o moço vê um exército de Deus em volta do exército dos sírios. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas das vezes, quando vem a dificuldade, quando vem a divergência, primeira coisa que nós olhamos é para os problemas. Primeira coisa que nós vemos é a dificuldade. Esquecemos do Deus na qual nós servimos. Esquecemos que o Deus na qual nós servimos, Ele tem algo para combater a dificuldade. Ele tem algo para combater este problema. Ele tem algo para suprir as nossas necessidades. E a partir do momento que aquele povo viu, aquele moço viu o exército, ele já se encorajou com o exército de Deus. E eu fico imaginando, se Eliseu mandasse o exército de Deus descer, os anjos, um anjo só de Deus matou 185 mil. Imagina o exército de Deus. Nós servimos um Deus grande. Seja qual for a cruz que você esteja carregando, seja qual for a dificuldade que você esteja passando, verdadeiramente sirva também um Deus grande. A partir do momento que nós olhamos para o problema de cima para baixo, nós só vamos enxergar o problema. Agora, a partir do momento que você olha do problema de baixo para cima, você vai olhar que acima do problema existe um Deus. Por isso que o salmista diz: elevei os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E vem o meu socorro. Por isso, qual seja a dificuldade, qual seja a sua cruz, qual seja aquilo que você esteja passando, lembra sempre que existe um Deus que é contigo. A semana passada, eu estava vendo e li, no caso, uma postagem que uma pessoa postou,
que um pastor lá do Rio Grande do Sul, não vou citar aqui a denominação da igreja, mas lá do Rio Grande do Sul, talvez alguém já viram também. Ele postou no seu perfil que orassem pelos pastores, porque grande é a luta, grandes são as dificuldades, grandes são as batalhas que os pastores sofrem. E disse que no dia seguinte, esse pastor cometeu suicídio. Semana passada isso aconteceu, no Rio Grande do Sul, lá no Brasil. E eu fiquei pensando, e fiquei triste. Aquilo me chateou muito. Porque uma pessoa, pastor de igreja, conhecedor da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, anunciando o amor de Deus, dizendo que devemos orar. Por isso que esse ministério, uma das nossas objetivos de oração é justamente orar pelo pastor presidente e também pelos demais pastores e irmãos da defesa, porque sabemos que a luta de um pastor não é fácil. As dificuldades de um pastor não é brincadeira. Mas só que o que me entristeceu mais foi que Jesus disse: cada qual carregue a sua cruz e siga-me. E vendo que o pastor fez, não cumpriu o que está escrito naquilo que cada um de nós aqui, que está aqui dentro, conhece, que é a palavra de Deus, colocou a mão no arado e olhou para trás, olhou para a dificuldade, olhou para o problema, olhou para a divergência, e acabou tirando a tua própria vida. É triste quando as pessoas olham para trás. É triste você ver pessoas que na igreja começou com todo fogo, com todo vapor. De repente, cadê fulano? Desanimou, olhou para trás. Olhou para a dificuldade, olhou para o problema, olhou para a divergência. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu estou falando do século 21, quando Jesus disse: aquele que não pegar a tua cruz, carregá-la, segui-la a mim, não vai ser meu discípulo. Talvez você esteja falando: não, mas eu não quero ser discípulo de Jesus, eu quero ser seguidor. Mas só entra no céu quem é discípulo. É só discípulo que entra no céu. Por isso, não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, olhe para Cristo. Vemos pessoas hoje em dia abandonando as igrejas, abandonando a igreja por causa de pessoas.
Isso é uma coisa que me entristece tanto. Pessoas hoje em dia abandonando o seu ministério porque recebeu uma crítica. Pessoas hoje em dia enterrando os seus talentos porque foi criticado. A partir do momento que você faz a vontade de Deus, você vai ser perseguido. A partir do momento que você coloca Jesus como alvo da sua vida, você vai sofrer divergência, você vai sofrer perseguição, você vai ter dificuldade. Mas lembre-se, melhor é servir ao Senhor, porque maior que seja a dificuldade nesta terra, o que tem reservado para nós nos céus é coisa que os olhos humanos nunca viram, que a mente humana nunca teve capacidade de imaginar. Isso é o que está preparado para cada um de nós. Isso é o que está preparado para aquele que pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, mas olhar para o alvo, que é Cristo. Olhar para Jesus, que é nosso alvo maior. Por isso, seja qual for a dificuldade, seja qual for o teu problema, pegue a tua cruz, carrega ela. Porque imagine, naquele grande dia, a igreja subir, e aqueles que ficarem, aqueles que desejarem morrer, e não poder morrer, porque a morte vai estar trancafiada. Meu irmão, nós vivemos na era da graça, e muitas pessoas acham difícil servir a Jesus, difícil é servir a Satanás, difícil. Imagine, se nós não conseguimos carregar a nossa própria cruz, você já está servindo a Satanás. Que nós venhamos a cada dia mais, porque Jesus ele vai dizer que a cruz é para ser carregada diariamente. Em Lucas 9, 23, ele vai dizer que a cruz que nós devemos seguir é diariamente. Não é hoje carregar e amanhã não. Não é hoje vir e amanhã não. É todos os dias. Que venhamos ter o alvo que é Cristo. Que venhamos ter a convicção que o que Ele tem preparado para nós é muito melhor. Isso eu agradeço a minha rica oportunidade. Convido aqui o nosso pastor presidente, pastor Robson Ferreira, que dará continuidade. Graças a Deus.